E aí, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos para nossa quarta aula hoje, então, de Sociologia Rural e Política Agrícola. E hoje a nossa temática vai ser sobre os quilombos, né, como experiências de resistência à lógica colonial, e a formação de um campesinato livre no Brasil e a caboclização dos indígenas no Nordeste. Então, na aula passada, a gente viu como que se formou, né, a estrutura fundiária brasileira, nas aulas passadas, desculpa, como que se formou a estrutura fundiária brasileira, o estabelecimento, né, das sesmarias, depois da lei de terras, depois, por último, o Estatuto da Terra, né, e na aula passada a gente viu como é que funcionava, né, o modelo colonial de ocupação, para quem vem assistindo às aulas. Então, hoje a gente vai ver como é que também se resistiu a esse modelo colonial de agricultura, de ocupação do território brasileiro, né? Como é que se resistiu à escravidão, né? Mas tendo um foco mais para as comunidades que permanecem até hoje, né? Influenciando no mundo rural brasileiro, certo? Então vamos embora. Aqui está o nosso sumário da aula de hoje. Bom, vocês talvez já devem ter conhecido, já conhecem os quilombos. O que foram os quilombos? Então, desde o início da colonização, houve resistência por parte, né, da população que não queria se submeter ao regime colonial. Então, nunca foi aceito simplesmente pacificamente, né? A forma como os portugueses impuseram essa forma de organizar o espaço, de organizar a agricultura, de explorar os recursos naturais. Então, desde os indígenas, né, que foram os primeiros a resistir, também os africanos e os descendentes de africanos resistiram fortemente, e também os brancos, alguns brancos que não concordavam com a forma como Portugal organizava a colônia, como os colonos governavam, né, no território brasileiro, resistiram e de diferentes formas, né. Uma das formas que ficou muito conhecida no Brasil foram os quilombos. Então, os quilombos, eles se constituíam enquanto territórios isolados, né, e a parte do poder colonial, e estabeleciam essa resistência a esse regime. Então, geralmente se vivia em lugares mais isolados, nas serras, nas matas, né, onde não se poderia facilmente acessar, né, e lá se vivia a partir de coleta, da caça, da pesca, de agricultura, né, se dividindo entre todos tanto o trabalho como os alimentos conseguidos, né. Então, por isso que era uma contraposição radical, porque enquanto na colônia existia um sistema totalmente hierárquico, né, de organização social, baseado na escravidão, onde existia uma superioridade da raça branca sobre as demais raças, né, as demais etnias. Então, os quilombos se opunham totalmente a isso, né. Houveram quilombos não somente no Brasil, mas também em outros países da América Latina. E não sei se na América do Norte se teve também essas experiências, mas aonde teve escravidão, né, aqui nas Américas, tiveram experiências desses territórios, acampamentos isolados, né, dos escravos que fugiam e lá constituíam comunidades que se organizavam de forma diferente. Bom, o termo quilombo vem de quilombu, né, quimbundo, uma língua de um povo ali da região onde fica Angola hoje em dia, né, dos povos bantus, quer dizer então acampamento ou arraial. Então, nessa época, no início da colonização, a maioria dos povos africanos que vinham escravizados para o Brasil eram dessa região onde hoje se localiza Angola, né? E eles traziam as suas próprias experiências de organização social, de estratégias de guerra, né? O próprio quilombo, depois, durante todo o período escravista, né? Ele foi utilizado pelo próprio reino de Angola para se
capturar escravos, né? Então se faziam esses acampamentos no meio da mata, né? Para criar tocaias, né? Para criar armadilhas para capturar pessoas, então, e levar para as Américas, né? Principalmente para trabalhar como escravos, certo? Bom, vamos seguir. Aqui no Brasil, o quilombo mais famoso, né, e um dos primeiros foi o Quilombo dos Palmares, vocês já devem ter ouvido falar, né? Aqui tem uma imagenzinha dele, né, da guerra contra os portugueses invasores, né, na defesa do seu território. Ele foi criado no início do século XVII, então, né, ali no início do século de 1700, né, e durou até 1795. Não, essa data aqui tá errada, desculpa, gente. Século XVII é 1600, durou até 1695. Vocês me desculpem, depois eu vou corrigir, tá? Bom, durou então cerca de 100 anos, né? Durou bastante tempo para esse período colonial, né? Já que a gente sabe que a perseguição tanto dos senhores, né, como do próprio poder colonial, que na época já existia o governo geral nessa época, era muito forte em relação a escravos fugidos, ainda mais se eles constituíam uma comunidade à parte, né? Então, a perseguição ao Quilombo dos Palmares foi muito grande. Tiveram 3 grandes expedições para conseguir combater o Quilombo dos Palmares nesse período. E lá, então, viveram milhares de pessoas, né, que habitavam os diferentes mocambos, que não era formado por uma só comunidade, vamos dizer que eram várias comunidades, né, nesse grande território que era o Quilombo dos Palmares. E aí existia até um mocambo desse que era a capital, onde vivia então o líder, né, o líder do quilombo. Se localizava numa região chamada Serra da Barriga, né, na fronteira entre Pernambuco e Alagoas. Até hoje tem um parque lá, nessa região onde era o Quilombo dos Palmares, que vale a pena conhecer para quem tiver a oportunidade. Todo 20 de novembro se faz uma festa lá, que diz que é muito legal. Chamam pessoas, grupos de cultura, do movimento negro se reúnem lá para fazer, né, essa homenagem a Zumbi dos Palmares. Aqui apareceu ele já. Aqui é a foto do parque, ó, gente. Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que eles tentaram reconstituir, né, como que seriam as construções na época do quilombo. E aqui tem a imagem de da Dandara, né, essa aqui é a imagem do filme Quilombo, mas ela no filme ela é a Dandara, que teria sido companheira de Zumbi, que também era uma grande guerreira, né, que combateu na guerra contra os portugueses. Esse filme também vale muito a pena ver, que conta um pouco a história do Zumbi, conta a história do quilombo. É bem interessante mesmo. Bom, o sistema social do Quilombo dos Palmares era baseado no trabalho coletivo, né? Não havia escravidão, como às vezes se fala, que o próprio Zumbi dos Palmares era dono de escravos, mas isso não é verdade, né? Lá não existia escravidão. E nem existia a ideia de uma raça superior à outra, né? Se tem informações que tanto indígenas como também pessoas brancas habitaram o Quilombo dos Palmares. Não eram apenas negros, né? Então, era esse sistema, né, social, e geralmente havia um líder principal que comandava o quilombo. Então, a gente geralmente ouve falar de 2 grandes líderes, que foi Gangazumba e Zumbi dos Palmares, que foram, né, Zumbi foi então o líder que comandou, né, o grupo armado do quilombo, os guerreiros do quilombo, contra as tropas portuguesas que vieram destruir, né, no final já do Quilombo dos Palmares. Ele resistiu, né, permanecendo lá no quilombo, enquanto o Gangazumba, que tinha sido o líder antes dele, já tinha feito um acordo com os portugueses para deslocar o quilombo para uma outra localidade, né. E Zumbi não aceitou e permaneceu lá, lutando, resistindo. E, como tá lá na apostila, ele resistiu até o final, não sendo morto pelos portugueses, mas ele próprio se atirou da Serra da Barriga, né? Então ele resolveu dar fim à própria vida para não ter que se submeter,
não ser assassinado ou então torturado, ou o que quer que fosse que os portugueses fossem fazer com ele. Certo? Bom, essa é a história do Quilombo dos Palmares, né? Aqui estão as nossas fotos. Vale a pena ver. Eu botei na apostila links para outros sites que vocês podem pesquisar, certo? Sobre isso. E vale a pena ver o filme, né? Também tem outros filmes sobre isso, viu, gente? Vocês podem pesquisar. Bom, não existiu apenas o Quilombo dos Palmares, né? Ele foi o mais famoso. Mas em todo o país se formaram quilombos, né? Então, escravos fugidos que se juntavam numa região isolada, né? Onde eles podiam se esconder, e lá permaneciam com agricultura de subsistência, com caça, com coleta, com pesca, né? Com o que fosse possível de sobreviver, eles realizavam. Então, essas comunidades, muitas dessas, né, diferente do Quilombo dos Palmares, que em 1695 acabou, né, foi destruído pelos portugueses, muitas comunidades dessas permaneceram desde a época da escravidão até os dias atuais, né, e mantiveram os seus hábitos e as suas formas de organização próprios, né, então criaram nesse longo período a sua própria forma de viver, de plantar, de cuidar do meio ambiente, né? Sua própria cultura. E hoje muitas comunidades têm culturas bem peculiares, bem particulares, assim, deles, né? Também depois, tanto durante o período colonial como depois do fim da escravidão, outras comunidades negras foram se formando, né? Tanto na zona rural como na zona urbana. E aí se tem diversos casos, né? Por exemplo, comunidades formadas a partir da doação de terras, então senhores que doavam as terras para os seus escravos, né? No sentido de reparar todos os danos causados pela escravidão. Também se teve muita ocupações e posses, né? Então famílias que saíam em direção ao interior e chegavam no lugar, gostavam do lugar, achavam que ele dava para começar uma vida, se estabeleciam, né, e iam criando comunidades, né. Outro bem importante que aí no Rio Grande do Norte tem muitas experiências desse tipo, que foram as Irmandades do Rosário, né, que eram irmandades vinculadas à Igreja Católica, onde os negros participavam, né, desde o período da escravidão. E essas irmandades, elas juntavam, então, recursos dos seus membros, né? E realizavam e compravam terras, né? Então, hoje em dia, a gente tem em Parelhas, no Seridó, a comunidade Boa Vista dos Negros, né? Que se localiza lá, que foi devido à irmandade. Se tem o caso também de, se eu não me engano, Jardim do Seridó, também tem uma comunidade quilombola por lá. Então houveram essas experiências, né, diferenciadas. Cada comunidade tem a sua própria experiência, a sua própria trajetória histórica, né? E hoje em dia elas já são reconhecidas, né, pelo Estado brasileiro, né, como comunidades diferenciadas. Bom, segundo os dados, então, da Fundação Cultural Palmares, existem no Brasil cerca de 3.524 comunidades quilombolas. Então, é um número bem grande, né? A gente imagina. Isso em todo o território brasileiro, claro, mas é bastante considerável, né? Sendo que ainda faltam muitas comunidades a serem reconhecidas. Então, a gente tem esse número aqui que a Fundação Cultural Palmares, né, que é vinculada ao governo, ao Estado brasileiro, mas que apesar de eles têm por cima, né, esse número aqui, deve ser de comunidades que já entraram em contato com eles, mas ainda muito menos, e aqui a gente vai ver um mapinha, são reconhecidas, né, legalmente. Então já tem o título de posse da terra, né, como uma comunidade quilombola. Então aqui a gente tem os números. No Rio Grande do Norte, ó, tem 20 em processo de reconhecimento, né?
e apenas uma que já foi reconhecida, que eu não sei qual é o nome da comunidade, mas a gente pode pesquisar isso aí. E em todo o Brasil, no Maranhão tem um grande número, né? Na Bahia também, Minas Gerais, Rio Grande do Sul também um número considerável, né? Só que ainda o número, né, das comunidades quilombolas tituladas, que já têm o seu título, que não podem mais ser expulsas daquela terra, né? É ainda muito pequeno, né, gente? Esse dado aqui é de março desse ano. Então, para vocês terem um pouco essa ideia, né, desse processo de regularização dessas terras, né? Porque desde 1988, da Constituição de 1988, que foi reconhecido o direito dessas populações a permanecerem em suas terras, né? Mesmo não tendo títulos de propriedade. Então, hoje em dia, é o INCRA, né, o Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária, que faz todo o processo de regularização, de reconhecimento das terras. Então, vai lá um antropólogo fazer uma pesquisa para saber se a comunidade é uma comunidade quilombola, se tem a descendência, né, de africanos, de afro-brasileiros vinculados à escravidão, que tiveram a experiência da escravidão, né? Reconhecer como é que eles vivem no seu território, a partir de que lógica, de que regras de uso do território, onde pode se plantar, onde não se pode. Então, tudo isso hoje é feito pelo INCRA em apoio, né, com antropólogos, com o Ministério Público, se eu não me engano também. Certo? Bom, de acordo com o artigo 2º do Decreto 4.887 de 2003, são considerados remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição. Então, são eles próprios que se autodefinem, eles que dizem, não, eu sou quilombola, né? E com trajetória histórica própria, né? Dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, é uma forma do Estado brasileiro se redimir em relação a essa população que foi escravizada durante tanto tempo no Brasil, né? Basicamente, hoje, a legislação de terras quilombolas, ela vem com esse intuito, né? De certa forma, de se redimir mesmo, de recuperar, enfim, de dar para essas populações, né, o que elas não receberam em todo o período escravista, né, como, de certa forma, né, o pagamento de uma dívida histórica, assim, né, que se tem, e considerar que elas têm o direito a permanecer nas suas terras, né, terras que foram conquistadas com muito trabalho, enfim. Por que eu trouxe isso para vocês? Por que eu acho que isso é importante, né, gente? Porque as comunidades quilombolas, aqui eu trouxe algumas imagens, hoje fazem parte do universo rural brasileiro, né? E muito interessante também é a forma como eles elaboraram diversas formas de vida próprias, né? Então, por terem por muito tempo permanecido isoladas, sozinhas, lá criando suas maneiras de sobreviver, né? Se tem uma cultura riquíssima.